Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, graças a Deus, mais um convite que os irmãos fizeram. É um prazer muito grande, porque assim, dessa vez eu pude ter mais contato com os irmãos, me aproximar e conversar com alguns irmãos, até do próprio pastor, né? Porque a gente não teve tanto tempo da última vez. E assim, não tenho nada a falar de mim, irmãos. Acredita? Não tenho nada. Deixa eu ver, tenho 4 filhos, casado há 21 anos. Estou na minha igreja há 15 anos. Sou um miserável pecador resgatado pela graça. Essa é a melhor parte. Enfim, e pela misericórdia do Senhor prego sua palavra, e é um privilégio muito grande também. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 10, do verso, obrigado, irmão, do verso 25 em diante. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Todos encontraram, irmãos? Amém? Antes de nós lermos, eu já estou assim, com o meu caminho andado da minha missão, né? Que me foi dada de trazer aos irmãos uma palavra que edificasse e abençoasse a família. Primeiro porque os homens já fizeram o compromisso aqui. Então restam as mulheres e os filhos assumir esse compromisso. Então espero que a palavra fortaleça o compromisso dos homens, faça com que as mulheres assumam tal compromisso também, e os filhos que aqui estão peguem essa carona. Amém? Vamos orar? Depois a gente lê a palavra e vê o que Deus tem a nos dizer. Oremos. Senhor querido, nós queremos te dar graças por esse congresso tão abençoado, tão maravilhoso, que o Senhor está, ó Deus, proporcionando a esta igreja. Muito obrigado, Senhor, pela palavra do teu servo ontem, que nos abençoou grandemente, pelos louvores de ontem, de hoje, por esta tarde maravilhosa. Enfim, Senhor, o Senhor tem sido gracioso com esta igreja, e nós queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor continue derramando tua misericórdia sobre essa igreja. Que este momento agora possa falar profundamente ao coração dos irmãos. Que a tua palavra, Deus, faça aquela obra maravilhosa que só ela pode fazer, que é transformar o nosso entendimento, que é fazer, ó Pai, com que reconheçamos as nossas falhas e busquemos em ti a transformação. Que esta palavra, ó Deus, possa fazer com que cada um que veio aqui nesta noite não volte para casa como chegou, mas que volte para casa diferente, porque teve um encontro real com a palavra de Deus. Ó Senhor, tem misericórdia do homem que está aqui à frente. Sou pecador necessitado de tua graça. Ajuda-me, Senhor, a transmitir a tua palavra, pois só ela pode nos abençoar. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Vamos então ler Lucas capítulo 10, a partir do verso 25, diz assim a palavra do Senhor. E eis que certo homem, intérprete da lei, levantou-se com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o mal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo:
cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Amém? Talvez você esteja perguntando o que isso tem a ver com as nossas famílias. Bem, você vai perceber que tem absolutamente tudo a ver com nossas famílias. Eu vou explicando devagarinho e você, com a sua paciência e amor, tenho certeza vai compreender. O texto começa dizendo que um certo intérprete da lei levantou-se com o intuito de pôr Jesus à prova. Ele era um estudante da lei, um estudante das Escrituras, uma pessoa experimentada nas Escrituras, e desconfiava de Jesus, como todos os intérpretes da lei desconfiavam, e tentou pegá-lo em alguma coisa. Então ele chega para Jesus e diz, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Mas não literalmente o que está escrito. Jesus não queria que ele recitasse o que estava escrito. Jesus disse, o que está escrito na lei, como você interpreta? Como você interpreta os 10 mandamentos? É mais ou menos isso que Jesus está querendo dizer. E o intérprete da lei diz o seguinte, eu interpreto assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E imediatamente Jesus elogia o homem. Ele diz, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ou seja, a primeira coisa que nós percebemos aqui é o que é que significa vida eterna. Porque foi isso que esse homem veio perguntar a Jesus. O que significa vida eterna? Porque eu quero a vida eterna. Como faço para ter a vida eterna? É interessante que a pergunta é, como eu faço para viver a partir de agora, este princípio de eternidade, esta eternidade a partir do já. Ele não está falando de uma eternidade que ele possa alcançar um dia, de um dia se encontrar com a divindade eterna e viver eternamente com essa divindade. Ele está falando do agora. Como faço para agora viver dentro de uma perspectiva eterna? Os irmãos compreendem isso? Como viver agora como se eu fosse eterno? É isso que ele está dizendo. É isso que ele perguntou, é isso que ele questionou. E a resposta dele mesmo sobre a interpretação da lei é a resposta correta. Jesus diz, o que é viver de maneira eterna? É amar a Deus de todo o coração, com todas as forças, com todo o entendimento, e o próximo como a si mesmo. Porque o que isto quer dizer é, o que é o céu? É o lugar onde Deus está acima, exclusiva de todas as coisas, onde meu coração não se divide com absolutamente nada, é totalmente dele, onde as minhas forças são executadas para a sua glória. Afinal, no livro de Apocalipse diz que nós louvaremos a Deus continuamente, não é? Então as minhas forças estão voltadas para a sua glória, o meu coração está voltado para ele, no sentido da emoção, o meu amor é todo dele, e no sentido do entendimento, aquilo que eu entendo por existência, aquilo que eu entendo por eternidade, está completamente direcionado a ele e ao próximo. Não se vai para o céu para se isolar. Não se vai para o céu para se livrar das pessoas. Vai-se para o céu junto com um monte de pessoas. Mas a palavra de Deus diz que é mais do que os grãos de areia. É muita gente. Mais do que está nesse culto aqui. E todas essas pessoas estarão conosco. E nós amaremos essas pessoas. E talvez você pergunte, pastor, que maravilha. Lá a gente ama essas pessoas, né? Que bom, porque aqui está difícil. Aqui está complicado. Só que não é isso que o texto diz. Ele perguntou como viver a perspectiva de vida eterna, não foi isso? Agora, já, nesse instante. Ele ama as pessoas agora. Ele ama as pessoas já. Ele ama as pessoas nesse instante. Ele não vai amar essas pessoas, ele já ama essas pessoas. E quando ele chegar na eternidade, ele continua amando essas pessoas, como ele começou a amar aqui. Nós não começaremos a amar na eternidade, nós começaremos a amar aqui. A vida eterna começa aqui. O reino de Deus começa em nós.
Jesus diz, o reino de Deus não está aqui nem acolá, o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus é onde Deus reina, ou seja, o reino de Deus é onde Deus manda. Se Deus manda na sua vida, então você faz parte do reino de Deus, você está dentro do reino de Deus, você está vivendo o reino de Deus. E aí, o intérprete, querendo justificar-se, ou seja, havia dificuldades nele naquilo que ele mesmo afirmou. E isso é comum. Eu vejo, às vezes, a gente canta os cânticos aqui, e não só aqui, na minha igreja também, eu fico pedindo misericórdia, Senhor, misericórdia, para que eu possa realmente ser o que eu estou cantando. Para que eu possa ser o que eu estou lendo. Porque às vezes os irmãos leem as passagens bíblicas aqui, tão profundas, e eu digo, meu Deus, será que eu tenho isto? Será que eu sou isto que eu estou lendo? Será que eu sou isto que eu estou cantando? Então esse homem acaba identificando que alguma coisa não bate. E o que não bate é o que talvez não bata para nós também, muitas vezes. Porque para nós, a gente acha assim, amar a Deus, maravilhoso, com todas as forças, consigo, com todo entendimento, dá sim, de todo o coração, consigo, não divido meu amor por ele por ninguém. E ao próximo. E aí o homem tentando se justificar diz, quem é o meu próximo? E quando ele faz essa tentativa de justificação de quem é o meu próximo, essa pergunta, a questão é que no livro de Levítico está escrito o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Não te vingarás, nem guardará ira contra os teus filhos. A interpretação levítica, a interpretação judaica do texto era a seguinte: a gente ama o nosso povo, porque o nosso povo é o nosso próximo. Amém? Quem está lá fora, quem é de outra etnia, outra raça, outro povo, nós não devemos amor a eles. O Senhor mandou nós amarmos o próximo, e o nosso próximo é o nosso povo. Aí Jesus vai e conta uma parábola, porque Jesus ama ensinar por parábolas, por historinhas. E a historinha que Jesus conta é: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores. Os caras assaltaram esse homem, bateram nesse homem e deixaram quase morto na beira da estrada. Diz Jesus que passou um sacerdote, uma espécie de pastor. Mas esse homem olhou para aquele homem e passou de largo e foi embora. Depois passou um levita, uma espécie de adorador, e também passou de largo. E em terceiro, e Jesus é muito provocador, passa o samaritano. Quando talvez Jesus diz samaritano, o cara já deve ter dado um pulo assim para trás, ou se tremido. Quando a gente, sabe aquela coisa que você dá uma tremida assim, né? Hoje quando eu terminei aqui o estudo com os jovens, aí eu falei de estádio, um jovem me acompanhou, não sei se ele está aqui agora, não sei se ele está aqui. Aí ele me acompanhou e disse: qual foi o jogo que o senhor foi lá em Fortaleza? Aí eu disse: foi Ceará e Fortaleza. Aí ele: e o senhor é o quê? Eu disse: eu sou Fortaleza. Ele: vixe, eu sou Vozão. A gente se tremeu, eu e ele. Nós tivemos um certo tremor. Vixe, meu Deus do céu. Teve que passar rápido para que a gente pudesse retomar o assunto. Aí vamos esquecer isso, vamos voltar de novo. Então, quando Jesus falou samaritano, deve ter dado um tremor. Porque para eles era uma coisa nojenta. Era um povo que tinha se misturado com outras raças. Era gente que, sabe, era uma afronta ao povo judeu ser samaritano. E aí Jesus vai e transforma esse cara, esse samaritano, no herói da história. Olha só o que Jesus faz. Gente, olha o que Jesus faz. Ele pega o sacerdote e transforma num homem frio. Ele pega o levita, que é respeitado, a tribo de Levi, a tribo que serve, e bota também como homem frio. Aí pega o samaritano, que é desrespeitado, menosprezado pelo judeu, e diz: esse parou, se aproximou, cuidou do homem, colocou sobre a sua montaria, levou para uma pousada, pagou a pousada, cuidou dos ferimentos. Você imagina como é que o levita se sentiu, o escriba se sentiu naquele momento? Completamente humilhado pela história. Que história! E aí Jesus vai e faz a pergunta: quem foi o próximo daquele homem? E aí o escriba é obrigado a responder.
Só que ele não vai dizer foi o samaritano. Se você ler o texto aí, ele vai dizer o quê? Aquele que se compadeceu dele. Ele não é nem doido de dizer o samaritano. Não, aquele lá, o terceiro da história. Esqueci o terceiro. O primeiro não foi o terceiro. Que é para não citar que foi o samaritano. Bem, mas o que Jesus queria especificar com isso? Jesus queria especificar essa parte mais difícil que a gente tem, que é de amor ao próximo. Mas Jesus estava colocando que esse amor ao próximo é fundamental. O apóstolo João, em suas cartas, diz: aquele que não ama seu irmão que está vendo, como pode dizer que ama a Deus que não vê? Aquele que não consegue expressar sentimentos por aquele que você ouve audivelmente, vê e toca, e quer dizer que ama aquele que não vê, que não ouve audivelmente e não pode tocar, o apóstolo João diz: você é mentiroso. Porque o princípio do amor, ele começa de uma maneira simples para as coisas maiores. Se eu não consigo amar o meu semelhante, não venha dizer que eu vou amar aquele que não se assemelha a mim. Ao Deus que é santo, santo, santo. E quando essa expressão é dita, santo, 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 significa absolutamente santo. E a palavra santo significa separado. Deus não se equipara a ninguém. Deus não é igual a nada no universo. Não há nada no universo parecido com Deus. Ele é único. Então, quando eu não consigo amar alguém que é meu semelhante, que é alguém que se assemelha a mim, como eu posso amar alguém que é único, que é exclusivo e que eu não vou me identificar com ele tão facilmente? Que eu só consegui me identificar com ele porque ele enviou o seu filho ao mundo feito gente, que era para nós podermos nos identificarmos, porque senão nós não conseguiríamos nunca. Como Jó disse, é muito fácil para o Senhor está em cima, a gente está aqui embaixo. Aí Deus diz: pois eu vou aí embaixo. E ele veio aqui embaixo. E aí a nossa identificação maior com Deus, você pode perceber, é através de Jesus Cristo. Porque Deus é tão grande para nós que não dá para a gente absorver, mas quando a gente olha para Jesus, a gente absorve. E o que isso tem a ver com casamento? O que isso tem a ver com família? O que isso tem a ver com criação de filhos? O que isso tem a ver com a relação dos filhos com os pais? Ora, a primeira coisa que isso tem a ver é que o amor é o fundamento do cristianismo. Nenhuma família pode se dizer cristã sem estar fundamentada no amor. Se alguém casou para sair de casa, eu casei porque eu não aguentava mais ficar em casa. Meus pais me humilhavam, me maltratavam, então eu resolvi casar. Seu fundamento não vai funcionar. Se alguém casou por desejo, não vai funcionar. Só funciona se for por amor. Que tipo de amor? É o que nós vamos ver através da história do samaritano. 3 aspectos fundamentais que a gente precisa trabalhar nas nossas famílias para restaurar essa família. Porque veja bem, você pode até ter casado por paixão, você pode até ter casado por desejo, você pode até ter casado para sair de casa, você pode ter casado por uma série de coisas que não tem a ver com amor. Mas uma coisa você pode entender: o nosso Deus é capaz de restaurar o seu casamento. Ele é capaz de criar um novo fundamento, fazer com que haja um fundamento novo, e esse fundamento é o amor. E se ele fizer isso, o seu casamento será restaurado, a sua família será bendita, e os seus filhos crescerão para a glória de Deus. Você não precisa ter um mínimo de dúvida sobre isso, porque o nosso Deus ama fazer nova todas as coisas. Ele faz novas nossas vidas, e Ele pode fazer novo um casamento, um relacionamento e uma família. E digo mais, o amor pode transformar todo o ambiente familiar. Para você ter uma ideia, se a sua família não for aquele lugar que você tem prazer de voltar para casa, então não é uma família. Se a sua família não é aquele lugar que você tem a alegria de estar em casa, então ainda não é uma família. Família, dentro do projeto de Deus, é algo semelhante àquilo que Ele, Pai, Filho e Espírito Santo representam.
O que Pai, Filho e Espírito Santo representam? A eternidade do amor. Uma vez, tem alguém que é testemunho de Jeová aqui nos visitando? Se tiver, acuse-se agora, porque irei acusá-lo. Uma vez um testemunho de Jeová, conversando comigo, disse assim: olha, só há Jeová. Jesus foi criado por Jeová. E aí começou aquela coisa toda, né? Eu disse: eu posso citar um versículo bíblico e pedir que você me explique? Aí ele tá. O versículo é: Deus é amor. E ele: sim, o que você quer que eu explique? Não, eu quero que você me explique o seguinte: quem ele amava na eternidade, antes de todas as coisas existirem. Eu estou falando antes de todas as coisas existirem. Antes de nós seres humanos existirmos, antes dos anjos existirem, antes de qualquer coisa criada existir, quem ele amava? O meu amigo TJ me olhou assim assustado e disse assim: ele amava ele mesmo. Eu disse: peraí, amar a si mesmo não é amor. Amor é dar-se a alguém. Examine a palavra no grego e veja como todas as expressões são para o outro. Eu quero que você me diga quem é o outro. Ele disse: não sei. Eu digo: eu sei. O pai amava o filho amava o Espírito amava o pai, os três se amam desde a eternidade. Deus quer este fundamento em nossas famílias. Nós temos que nos amar. Todos nós. Não é uma coisa, sabe, quem sabe a gente se ame. É imperativo. É uma ordem. E sabe por que é uma ordem? Porque a Bíblia diz que nós devemos amar ao próximo. Tem alguém mais próximo de você do que a sua família? Não tem. É o povo que você acorda e dorme olhando para aquele povo. Não é? Eu tenho 4 filhos e eu estou sempre acordando com eles, estou sempre dormindo, estou olhando para a cara deles. A gente está sempre próximo, a gente está sempre junto. E a gente está sempre sendo desafiado a amar um ao outro. Não tem coisa mais difícil do que amar meus filhos e minha esposa, porque eles estão todo o tempo perto de mim. Amar aquele irmão que você encontra na igreja de vez em quando é a coisa mais fácil do mundo. Eu encontro o Ismael uma vez por ano. Aí eu amo esse irmão. Eu vejo ele: ô Ismael, a gente se abraça, o que é fácil. Mas eu vejo meu filho todo dia e ele desobedece todo dia. E a minha filha reclama das coisas todo dia, e o meu pequenininho reclama de alguma coisa também todo dia. E é todo dia eu sou desafiado a amá-los. Então o texto do Samaritano nos diz o seguinte: dos 3 aspectos que nós devemos trabalhar em nossas vidas para que o amor prevaleça nas nossas famílias. A primeira coisa é a empatia. É uma coisa, a gente poder enxergar a humanidade do outro. Porque uma coisa que eu percebo é que o sacerdote passou, mas viu no outro insignificância. Insignificância. Se fosse um companheiro sacerdote, talvez ele parasse. O problema é que o indivíduo, para ele, era insignificante porque não havia empatia entre os dois. Eu sou um sacerdote e eu não conheço esse homem. O levita, me parece, também foi na mesma coisa. Não teve empatia porque não era ninguém do templo. Deixa eu olhar se eu conheço. Já viram aquelas pessoas que quando vão ajudar alguém, elas primeiro olham se conhecem? É mais ou menos isso que aconteceu com eles dois. Não houve empatia. A função deles fez com que a empatia fosse mais difícil ainda, mais distante ainda. E é o que acontece em muitas famílias. Muitas famílias, o pai, ele assume uma postura: eu sou o pai. Então não há empatia nenhuma com o filho. Você é o filho, eu sou o pai. Primeiro que quando a gente tem que lembrar os filhos da gente que a gente é o pai, é porque a gente não está sendo mais pai. Quem tem que dizer para nós que nós somos o pai são os nossos filhos. Quando a gente tem que dizer para eles: eu sou seu pai, é porque a gente não é mais. Você tem que mostrar quem é a mãe. Essa é tua mãe.
É porque o menino não sabe mais nada, quem é pai e quem é mãe. Já estou completamente perdido. Então, essa falta de empatia, da gente não conhecer, não conseguir olhar para o filho e ver uma pessoa. Tem gente que trata filho como um bichinho. Eu canso de ver as pessoas, o filho está triste, quer minha, está com fome? Está com fome, sentindo alguma coisa? Está doendo alguma coisa? Não tem empatia, não sabe chegar e dizer, o que você tem? Quer falar alguma coisa para mim? As pessoas acham estranho lá na igreja. Meu filho tem 7 anos, o André, pequenininho. E a gente conversa normal. Às vezes, você sabe que igreja grande dá vontade de correr quando é criança, né? A gente tem que entender as crianças. Uma igreja grande dá vontade de correr. E o meu filho, ele vê aquele corredor assim, rapaz, ele dá uma olhada, ele corre, sabe? Aí eu chamo ele, vem cá, me abaixo, tá maluco? Sai correndo dentro da igreja? Aí ele disse, pô pai, deu vontade, um corredor grande aqui. Eu disse, mas não é para correr, aqui não é lugar de correr. Então assim, a gente tem um diálogo, a gente tem uma empatia, nós somos 2 amigos, 2 pessoas tentando se entender. Entenda que o amor envolve empatia. Como é que Jesus fez para nos amar? Se fez gente. Não é isso que o texto bíblico diz? Filipenses capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo Deus, ele não se apegou a isso, se soltou disso e disse, eu vou ser gente. E vai ser gente por quê? Porque eu quero que eles saibam que eu estou com eles. Não é? Que eu estou com eles, eu estou junto dele. E não se fez gente, não se fez um imperador, não, se fez gente no nível mais baixo possível. Que era para se igualar a todos nós. Então, não há como eu ter um bom relacionamento, não há como eu desenvolver amor na minha família se não houver empatia. Eu preciso sentir, sabe, o que o outro sente. Eu preciso chegar em casa e ler nos olhos da minha esposa a vontade de ser ouvida. Com o tempo a gente passa a ler, irmãos, nos olhos. Com o tempo a gente passa a ler os movimentos. A minha esposa, quando ela está triste, ela baixa os ombros. Quando ela começa a caminhar com os ombros baixos, aí eu tenho que me aproximar e dizer alguma coisa, que ela está triste, eu percebo. A gente lê isso porque há uma empatia. Ou seja, nós na nossa casa temos que lembrar, somos todos gente. Então você, filho, não pode olhar para o teu pai, aí o teu pai é crente, né, e tudo, e você também é, mas o teu pai não pode fazer nada de errado. Olha o pai, olha o pai, está vendo o pai? Porque parece que o pai não é gente, entendeu? Não é gente, o pai é outra coisa. E quando a gente começa a não tratar as pessoas como gente, elas são peças que a gente trabalha para a nossa vida. Entendeu? A mulher, a que faz a comida, os filhos, é o que deve me obedecer, sabe? E a mulher também vê assim, o marido que deve suprir a casa e bater no menino, entendeu? Você trata as pessoas como peça, você não trata mais como gente. Jesus veio e nos tratou como gente. Você quer amar as pessoas, você tem que ter empatia. Você tem que tratar as pessoas como gente. Você tem que entender que seu filho não é um bichinho nem uma máquina. É uma pessoa. Os meus filhos, quando eles chegam a certa idade, sabe o que eu faço? Eu prego o evangelho para eles e faço o apelo. Acredito. Aprendi isso com meu sogro. Meu sogro tem 18 filhos. 18. Tem 95 anos. 18 filhos. Ainda prega. Ainda prega. Eu vou orar para eu e o pastor chegar nessa idade pregando. Não é, pastor? Amém? E ele fazia isso, ele fazia o apelo aos filhos. Então eu faço a mesma coisa. Por quê? Porque o menino está aqui dentro da igreja, ouvindo a palavra e tudo, mas chega um dia, ele é gente. Não é? Então eu vou lá e falo, você está entendendo o que eu estou pregando? Aí ele, sabe, tipo o que o Filipe falou lá para o eunuco. E leio a Bíblia para ele, faço um apelo e os trato como gente. Quando a gente começa a tratar as pessoas como gente, a gente começa a ver o amor. Se você sair pelas ruas de Mossoró, vendo as pessoas como gente, não como peças, porque, veja bem, às vezes eu estava falando para os jovens, às vezes a gente vê um mendigo, ele é um adorno da cidade.
A gente vê o bêbado, ele é uma caricatura da cidade. Não é gente. Aí a gente não se aproxima. Por quê? Porque faz parte já né, da cultura da cidade, né? A gente não liga mais. A nossa família muitas vezes é assim. A gente trata todo mundo como uma peça, que faz parte dessa coisa toda. E a gente acredita o seguinte: ninguém é gente, todo mundo é máquina que deve fazer exatamente como tem que ser. Mulheres sejam submissas aos seus maridos. Pronto, está fechado, não precisa dizer mais nada. Maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por elas. Pronto, tudo na lei, ninguém é gente. Mas com gente a gente não trata assim. Filhos, sejam obedientes aos vossos pais, porque isto é da vontade de Deus e é um mandamento com promessa. Pronto. Vai funcionar? Você sabe que não. Não vai porque a gente é gente. E sendo gente, precisamos que nos entendam. Que entendam as nossas fraquezas. Que entendam quando a gente não consegue. Que entendam que a gente nem sempre é obediente. E quando a gente não está obedecendo, às vezes, por vezes, nem sempre, é simplesmente porque a gente não quer. É porque nós não conseguimos. Um marido bruto, ignorante, que só se dirige à esposa de maneira rude, quer que ela seja submissa. Ela é gente. A Bíblia também fala de você, marido. Ela diz: você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você sabe como é que Cristo amou a igreja? Ele deu a vida. Por isso aqui que nós estamos vivendo agora. Então somos gente, precisamos compreender um ao outro. A minha esposa, uma vez eu estava num congresso, e o congresso ele pregava o dia todo quase, era manhã, tarde e noite. Eu estava exausto na hora do almoço, e ela pegou a fila. A fila era umas 500 pessoas na hora do almoço, e ela pegou a fila. Aí uma irmã chega para ela e diz assim: mas que absurdo, cadê o seu marido? Por que ele não está na fila? A minha esposa, ela é bem calminha, irmãos. Um dia eu vou trazer ela aqui. É bem calminha mesmo. Então, isso é sério, ela é calma. Mas quando ela fica zangada, meu irmão, eu vejo ela ficar vermelha, eu digo: Jesus. E eu de longe, eu não sabia o que estava acontecendo. Estava distante, eu vi ela ficar vermelha. Eu digo: misericórdia, vão mandar eu ir embora do congresso hoje. Aí, depois ela me contou. Ela disse assim para a irmã: olha, eu estou aqui porque eu quero. Porque eu amo meu esposo. Porque eu tenho prazer em fazer essas coisas para ele. E ele não está me forçando a isso não. E o que você tem a ver com a minha relação com o meu esposo? Mas quando ela diz isso, a vermelho não vai embora. Basta ela dizer e vai embora. Mas entenda o que era o papel da minha esposa. Ela estava dizendo o seguinte: olha, eu sou submissa a ele porque eu gosto, isso me faz bem. Era isso que ela estava dizendo. Então você está lidando com gente, não é com máquina. Você não vai ter uma esposa submissa se você a trata mal. E você não vai ter um marido que te ame como Cristo amou a igreja se você não for submisso a ele. Perceberam a loucura? Cada um tem que fazer a sua parte. Não é? Porque o outro é gente. E os filhos não serão obedientes se nós não tratarmos os filhos como gente. Sabe aquela história de é pecado. Mas por quê? É pecado, rapaz. É pecado. Não resolve. Não explica, porque ele é gente, precisa compreender as coisas. Se não compreender, vai continuar fazendo. Não tem jeito. Então não adianta dizer que é pecado, não adianta dizer que Deus castiga. Vai chegar um dia que ele quer saber, eu não entendo mesmo, não sei para que é isso, não sei para que serve. Então, o meu filho, ele dizia, o Luan, que hoje tem 15 anos, ele dizia quando era pequenininho, ele fez falar: filho, se arruma, a gente vai para a igreja. Para a igreja de novo? Eu disse: sim, meu filho. Nós fomos domingo. Eu disse: mas já é domingo de novo. Ele: é de novo? Mas a gente tem que adorar a Deus. Aí explicar para ele, sentar, explicar: meu filho, a gente adora a Deus e tá. Tudo de novo. No outro domingo, Luan, se arruma para a gente. Mas de novo? Aí tinha que sentar de novo: meu filho, a gente vai para a igreja. Blá, blá. Sabe o que acontece hoje? Às vezes os outros não vão, ele vai. Hoje ele tem 15 anos, né? Ele vai. Aí ele passa pelo quarto do outro: vocês não vão não, vocês não vão não. Eu vou. E vai. Porque foi explicado. Porque é assim que a gente se relaciona com gente. E esse respeito pelo humano é amor. Jesus provou isso para nós.
segundo aspecto é que, eu não sei se você percebeu, quando o samaritano para socorrer o rapaz que foi assaltado, imediatamente ele se comprometeu. Ele entrou na vida do outro. Não é? Quando você ajuda alguém, você acaba entrando na vida dessa pessoa. Não tem jeito. Se você colaborar, se você ajudar, se você já entrou na vida dessa pessoa. Por exemplo, se tiver um irmão aqui entre nós que está passando por alguma dificuldade financeira e esse irmão pede ajuda, no final do culto você diz assim: irmão, fala comigo no final. Quando esse irmão vier falar com você, pronto, você entrou na vida desse irmão. Não tem jeito. Você já está fazendo parte da vida dele. Já houve um comprometimento. E você sabe que esses dias que nós estamos vivendo, as pessoas não querem se comprometer com nada. Quando você convida para o culto, o que você diz? Venha, sem compromisso. Aí a pessoa vem, né? Porque não tem compromisso. Ninguém quer se comprometer com nada. Tinha um irmão lá na nossa igreja, era uma pessoa maravilhosa. Ele ajeitava as coisas, ajeitava o som, arrumava. Todo mundo ele ajudava. Eu chamei ele e falei assim: irmão, eu estava pensando, eu acho que eu vou colocar você como diácono. Aí ele: não, pastor, não, eu não quero não. Eu disse: mas por quê? Não quero. Eu: não, mas por quê? Não, porque tem que assumir um compromisso. O cara fazia tudo, todo dia. Aí quando eu falo, então tá bom, continua aí, né? Fica à vontade, irmão, aí. Então, o compromisso hoje em dia é um medo tão grande. Agora você imagina você se comprometer com as pessoas. E no casamento, nós precisamos nos comprometer. Jesus se comprometeu com a gente. Jesus se comprometeu tanto que ele disse: não vos deixarei sós. Não foi? Olha o comprometimento. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Comprometimento total. Ele não se contentou em se comprometer há alguns anos. Ele pensou: vou me comprometer com a vida toda deles, até a consumação dos séculos, e vamos ficar juntos. O compromisso é eterno. Então, dentro do casamento, nós precisamos ter a consciência de que precisamos nos comprometer. E o que é que eu chamo me comprometer dentro da família? Participar da vida do outro. Vou dizer uma coisa aqui, que vocês vão entender bem o que não é comprometimento. Os dois trabalham. Cada um tem seu dinheiro. Quem disse que no casamento ainda existe meu? Depois que eu caso, é nosso. Esqueça o que a lei diz lá fora, né? Aquela lei que fala que você pode casar com comunhão de bens ou com separado. A Bíblia diz: eles serão um só. A Bíblia diz: eles serão um só, comprometidos um com o outro. O que é seu é meu. Eu comprometi minha vida com você. É preciso se comprometer também com os filhos. Sabe aquela coisa assim que o marido chega, os meninos aprontaram durante o dia, né? Aí a mãe vai e fala assim: quando teu pai chegar, tu vai ver. Porque ela não se compromete. Então ela manda para o pai, para que ele se comprometa. Ou existem maridos também que fazem o contrário, né? Que dizem assim: mulher, olha aí esse teu filho. Olha aí o menino, mulher. Porque não se compromete. Não quer se meter nessa história. Só que família que quer ser abençoada precisa de compromisso. Eu preciso me comprometer com os meus filhos. Sabe, se você tem uma bebezinha pequenininha, como o irmão apresentou aqui para mim há bem pouco tempo, você precisa sim acordar no meio da noite. Não deixar só sua esposa acordando. É preciso compromisso, é preciso colocar no colo. É preciso ver chorando, sabe? É preciso levar no médico uma vez com ela. É preciso se comprometer, porque compromisso é amor. Entrar na vida dos outros, a gente entra porque a gente quer fazer algo pela vida do outro, porque a gente ama. Então eu preciso me comprometer com os meus filhos, eu preciso me comprometer com a minha esposa. O que você precisa de mim? É compromisso. E Jesus assim se comprometeu e nós assim precisamos nos comprometer. É fácil não se comprometer, irmãos. É muito fácil. Mas é difícil o resultado do não compromisso. Pais ausentes. Você sabe muito bem o que gera.
mães que tornam-se completamente frias na relação com os filhos e com o esposo. Todo tipo de isolamento na família é ação demoníaca. Os resultados serão terríveis. Por isso, meu irmão, assuma compromisso. Você é pai, você é esposo, você é amante, você é amigo. Todos os compromissos que você possa ter. Você, mulher, você é esposa, você é amante, você é amiga, você é irmã em Cristo. Todos os compromissos. Você, filho, você é amigo, você é irmão em Cristo. Assuma o compromisso de filho, seja também amigo do seu pai. Assim como pais sejam amigos de seus filhos. Entrem na vida uns dos outros, conheçam a vida uns dos outros. Às vezes eu vou ver filmes com os meus filhos que eu nem gosto, mas é porque eu quero estar com eles. Eu quero sentar do lado deles, eu quero ouvir o que eles têm a dizer, mesmo que aquilo que eles digam não seja tão interessante para mim, mas eu quero que eles possam ter em mim um abrigo, um amigo, alguém que eles possam compartilhar qualquer coisa. A minha filha, quando foi crescendo, ela era pequenininha, e ela dizia: pai, eu gosto porque eu posso dizer tudo para o Senhor, porque o Senhor é meu amigo. Isso ela tinha 8 anos, hoje ela tem 20 anos, e ela repete o mesmo discurso: pai, eu amo porque eu posso dizer tudo para o Senhor, porque o Senhor é meu amigo. Porque a gente, sabe, divide nossas vidas. Diga para o seu filho quem você era. Diga para o seu filho quem você é. Não tenha medo disso. Diga para ele quem você era e o que Jesus Cristo fez na sua vida. Meus filhos sabem quem eu era e o que Jesus Cristo fez na minha vida. Meus filhos sabem quem eu sou. Diga para eles, divida a sua vida com eles. E eles vão dividir a vida deles com você também. Porque eles vão ver que você é gente. Divida a sua vida com a sua esposa. Divida suas angústias, suas dores, e deixa ela dividir a dela também. Gente, uma vida que a gente carrega todo mundo junto fica mais leve. Eu tenho uma família grande, são 6 pessoas. A nossa vida é bem leve, porque a gente carrega todo mundo. A gente está dividindo a vida, e o peso dela tem ficado cada dia mais suave. Amém? Olha como ficou suave a vida daquele homem, simplesmente porque o samaritano disse: espera aí, eu cuido de você. Terceiro, doar-se. Aquele homem doou uma quantia em dinheiro para que ele fosse tratado, fosse cuidado dentro daquela hospedaria. Jesus doou muito mais, né, irmãos? Jesus deu a vida. Amém? A vida dele toda. E quando eu falo doar a vida, a gente sempre pensa assim: ah, Jesus deu a vida lá na cruz, né, pastor? Não, não, antes da cruz ele já tinha dado a vida. Ele dava vida. Ele dava ouvidos a quem ninguém ouvia. Não era? Ele dava uma palavra a quem ninguém se dirigia. Os invisíveis da sociedade, todos foram vistos pelo Senhor. Ah, que Jesus maravilhoso a gente tem, irmãos. Que Jesus maravilhoso e bendito nós temos. Porque todos aqueles que ninguém via eram vistos pelos olhos do Senhor. E o Senhor viu e abençoou. Porque uma das coisas que Deus mais gosta, que Ele mais tem prazer, a gente vê isso nas Escrituras, é abençoar. Deus ama abençoar. Tem um teólogo chamado James Houston que ele diz: a glória de Deus é abençoar. Cada vez que Deus abençoa, sua glória brilha mais. Deus gosta de nos abençoar. Deus nos abençoou com a presença do seu Filho Jesus Cristo. E aí a gente precisa entender, nessa parábola de Jesus, que o samaritano foi uma bênção na vida daquele rapaz. Não é? Foi um presente para a vida daquele rapaz. E nós também somos presentes de Deus para quem nos cerca. O Senhor disse para Abraão: sê tu uma bênção, sê tu um abençoador, quando chamou Abraão, né? Pois quando ele chamou você também, o mesmo mandamento imperativo serve para você: seja você uma bênção. Você não foi chamado para outra coisa senão para abençoar. Você não foi chamado dentro da sua família para que a sua família lhe abençoasse. Você foi chamado para abençoar a sua família. Você foi chamado para fazer feliz a sua esposa e os seus filhos, homem. Você, mulher, você foi chamada para fazer feliz o seu esposo e os seus filhos. E você, filho, você nasceu para ser uma bênção. Quando um filho nasce, a gente diz: nasceu uma bênção. Nasceu a minha bênção. Não é assim que a gente pensa? A gente cria expectativas de que aquela criança vai nos fazer bem. Nós somos uma bênção para os nossos pais. Você é uma bênção para o seu pai e para a sua mãe.
Então você não tem que esperar nada deles, você tem que dar algo a eles. Você tem que abençoá-los. Você tem que fazê-los sorrir. Você tem que trazer alegria para a sua casa. Eu não sei como você vai fazer isso, é Deus e o Espírito Santo de Deus que vai dizer ao seu coração, dentro de cada realidade que está aqui, o que deve ser feito. Você sabe o que deve ser feito, ou Deus já deve estar falando ao seu coração o que deve ser feito. Eu só sei de uma coisa: você foi chamado para ser uma bênção. E a sua família será bendita porque você é uma bênção. Você não pode esperar que lhe abençoe, você abençoa primeiro. Porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Como a gente é feliz quando a gente abençoa. Como a gente é feliz quando a gente pode dar algo. Então você tem essa oportunidade dentro da sua família. E para finalizar, meu irmão, você sabe que dentro da sua família você precisa de Jesus. Amém? E você sabe qual é o Jesus que vai entrar na sua casa? É o Jesus que está em você. Se Jesus não estiver em você, não há Jesus na sua casa. É você, o Cristo, que abençoa aquele lar. Porque Ele está em você. E Ele estará em suas palavras, em suas atitudes. Ele estará em todas as demonstrações de amor que você oferecer. E Ele só estará se você quiser. E se você quiser, você vai fazer o seguinte: aquilo que Ele nos ensinou. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, me siga. Negue-se a si mesmo. Acabe com esse egoísmo de querer tudo para você. Queira ser uma bênção mais do que ser abençoado. Porque quando você for uma bênção, você será abençoado. Tome a sua cruz. É a sua obediência diária. Seja obediente à palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama a quem está próximo de você. E quando a palavra diz isso, ama o teu próximo como a ti mesmo, a gente sempre pensa assim: primeiro eu tenho que me amar para depois amar o próximo. Mas na verdade o texto mais ou menos quer dizer assim: ama o teu próximo como se o próximo fosse você. Carregue essa cruz. Jesus ajuda a carregar. Ele diz: o meu fardo é leve para quem quer fazer. Siga o Senhor. A sua casa será bendita. Amém?